Nós temos ouvido na primeira leitura a carta aos Romanos e nos últimos dias São Paulo tem meditado sobre a incredulidade dos judeus, o fato de que o povo eleito não reconheceu Jesus como Messias e que Deus se aproveita dessa situação para usar de misericórdia para com os pagãos. Então, por isso, na leitura que nós ouvimos hoje, ele começa dizendo que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como o próprio Jesus respondeu para a samaritana, lá no poço de Jacó: a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus. No entanto, o plano de Deus era que toda a humanidade, todos os povos, fossem congregados na unidade, fizessem parte do seu povo, da sua família. Essa universalidade da salvação já era profetizada no Antigo Testamento, já era anunciada pelos profetas. E São Paulo, então, ao dizer que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, lembra que eles continuam sendo aquele povo que Deus escolheu, a quem Deus falou em primeiro lugar, mas todos agora pela fé se tornam filhos de Abraão, se tornam membros do povo de Deus. O novo povo de Deus é a igreja, nela também os pagãos são admitidos. Então São Paulo diz: vós fostes desobedientes a Deus outrora, no passado, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim eles agora são os desobedientes, para que em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. E São Paulo então louva a profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, seus desígnios, seus planos, que de uma situação de desobediência, Deus tira proveito para usar de misericórdia com as demais pessoas. A desobediência, a dureza de coração do povo eleito. E São Paulo fala como judeu, como nós ouvimos há alguns dias, ele diz até que a sua angústia, a sua tristeza, ao ver que os seus irmãos, os seus compatriotas, não aderiam à fé, muitos deles, parte de Israel, faziam com que ele desejasse até ser rejeitado por Cristo, se isso redundasse na adesão à fé dos outros judeus. Santo Estevão, nós sabemos que São Paulo, antes da sua conversão, estava presente quando Santo Estevão foi martirizado, foi dilapidado. E São Pedro dizia para os judeus: sois um povo de cabeça dura, incircuncisos de coração, resistis ao Espírito Santo. Também Santo Estevão era judeu. Então,
esses primeiros cristãos, vindos do judaísmo, sentiam essa grande angústia por verem os seus não abraçando a fé. Mas ao mesmo tempo, isso abriu as portas da fé, o Evangelho, aos pagãos. E por isso São Paulo louva a Deus pela sua misericórdia. E nós também vemos tantos batizados, tantos que se dizem católicos, mas que não vivem a fé. Também isso nos entristece, mas nós sabemos que Deus usa de misericórdia para com todos, que Deus tem os seus planos e os seus desígnios, os seus meios de chegar ao coração das pessoas. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho que nós ouvimos no sábado. Jesus está na casa de um chefe dos fariseus. No sábado, Jesus dizia que não se deve buscar os primeiros lugares, e sim os últimos, porque pode acontecer que chegue alguém mais importante. E a conclusão é: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados, os últimos serão os primeiros serão os últimos. E Jesus hoje continua ensinando na casa do chefe dos fariseus e dizendo: se deres um almoço, um jantar, não convides aqueles que podem retribuir. Jesus ensina a gratuidade do amor e que nós devemos esperar a recompensa pelas nossas boas obras de Deus e não dos homens, que é algo que Jesus ensina lá no Sermão da Montanha também, no Evangelho de São Mateus. Quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que fez a mão esquerda. Quando jejuares, lava o rosto, perfuma a cabeça. Quando orares, entra no teu quarto. Não pratiquemos as nossas boas obras, as nossas obras de justiça diante dos homens, para sermos vistos, aplaudidos, elogiados. Porque muitas vezes nós fazemos a coisa certa pelos motivos errados, temos interesses escusos. E Jesus diz: faça o bem a quem não pode te retribuir, a quem não pode te pagar. Quando deres um almoço ou um jantar, chama os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. A felicidade está em amar desinteressadamente, saber-nos amados por Deus e amarmos porque Ele nos ama. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa capacidade de amar com desinteresse, com gratuidade, esperando de Deus a recompensa pelas nossas boas obras, Ele que torna meritórias, Ele que quer nos recompensar pelas nossas boas obras que nós realizamos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Que tire do nosso coração as segundas intenções que nós muitas vezes temos, a nossa vaidade, o orgulho que temos às vezes ao praticarmos boas obras, e que só dele nós esperemos a recompensa e a salvação. Amém.